Olá, meu nome é Priscila Calvé, sou médica radiologista, trabalho na Clínica Diagnósticos Avançados e sou coordenadora dos exames de hepatologia no Hospital Quinta Dó. Hoje a nossa mesa conta também com o Dr. Thales Aguiar Saad, que é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e fellow na Universidade da Califórnia, em San Diego. Doutora Melina Torres, que é especialista em hepatologia pela SBH e mestre em hepatologia pela UFRJ, e Adriana Souza Silva, radiologista e ecografista vascular, com a pós-híbrida em hepatologia pelo CETROS e trabalha na Diagnósticos Avançados desde 2019. O objetivo da nossa mesa hoje é falar sobre a nova classificação dos pólipos de vesícula biliar. A gente sabe que em 2021 foi realizada uma conferência de consenso pela Sociedade de Radiologistas em Ultrassonografia, SRU, para poder determinar as recomendações de tratamento dos pólipos da vesícula biliar. Os pólipos, eles são achados incidentais, super comuns, e a grande dificuldade que a gente tem frente a eles é determinar se eles são neoplásicos ou não neoplásicos. Então, frente a isso, a SRU determinou características desses pólipos que pudessem ajudar na conduta e na terapêutica desses pacientes. Thales, conta pra gente agora a característica morfológica desses pólipos para poder estratificar nos riscos, né? A estratificação de risco desses pólipos é baseada em algumas características. E aí, na característica morfológica, o que a SRU colocou para fazer essa estratificação? Claro, vamos lá então. Esse é o artigo, né, que essa discussão está sendo baseada. E antes de falar da morfologia, é importante a gente relembrar quais são as características ecográficas para a gente dizer que uma imagem é um pólipo, né? Então, é uma projeção aderida à parede interna da vesícula biliar, ou seja, ela tem que estar aderida, ela não pode, na mudança de decúbito, mudar de posição. A ecogenicidade é variável, né? Normalmente de iso para hiperecogênica, e geralmente ela é pontual de margens ovaladas, né? Então, essas são as características básicas do pólipo. E a partir daí a gente vai buscar outras características que vão nos ajudar a fazer essa estratificação de risco, né? Então, o que a gente considera extremo baixo risco? É aquele pólipo ovalado de margens convexas aderido na parede. Em inglês eles usam o termo ball in the wall, né? Ou seja, a bola na parede. Então ele é completamente arredondado, você não vê uma base de implantação clara. E outra característica de extremo baixo risco é o pediculado com base fina, né? Então, quando a base começa a ficar um pouquinho mais alargada, a gente, sem que um pedículo seja bem definido, também entra nessa característica de extremo baixo risco. Então, aqui a gente tem aqui a representação das imagens, né? O esquema, e aqui a imagem no ultrassom, né? A bolinha ali aderida na parede, e aqui uma bolinha com a base um pouquinho mais larga, né? Lembrando que se a gente tiver uma bola na parede e usar o Doppler e dali a gente vê um pequeno pedículo, isso também é considerado base fina, tá? Lembrando que a presença do Doppler não define malignidade ou risco aumentado, né? Eles nos ajudam a confirmar que é um pólipo. Seguindo, a gente tem as características que vão definir um pólipo como baixo risco, né? Então, a base dele vai começar a alargar, né? Então, ele vai ter um pedículo um pouquinho mais largo ou espesso, né? Aqui no esquema mostrando e aqui no ultrassom a representação equivalente. Ou então o pólipo céssio, que é aquele pólipo que a base é bem larga, a implantação bem larga na parede. Então, aqui o esquema e a imagem no ultrassom, né? Imagem ecogênica, arredondada, aqui de base larga e aqui de base ampla, né? Caracterizando um pólipo céssio. E, por fim, o risco indeterminado, né? O definidor do risco indeterminado não é a morfologia do pólipo em si, mas a parede, a morfologia da parede que ele está aderido, né? Então, a gente tem que observar com atenção a parede. Quando a parede começa a espessar, ou seja, igual ou maior do que 4 milímetros, esse pólipo já passa a ser um risco indeterminado. E aí, baseado nessas características morfológicas, com atenção para a parede de implantação, a gente vai definir a conduta, né?
Perfeita. Agora, eu queria saber de você, Melina, o seguinte: o tamanho do pólipo importa para vocês, hepatologistas, ou para o médico assistente que está solicitando o exame? A taxa de crescimento desses pólipos é uma coisa importante? O que esse artigo, associado com a sua prática clínica, puderam ajudar nesse contexto? Que eu entendo assim que o artigo já começa dizendo e que norteou essa mudança no acompanhamento é uma prevalência extremamente baixa de carcinoma de vesícula associada à lesão polipoide, né? Ele diz que essa prevalência é em torno de 6%. Então, isso faz com que a gente seja um pouco mais... eu senti que a nova classificação ela alargou um pouco mais tanto a questão do tamanho de pólipo que recomenda acompanhamento, que a gente começa a ver a partir de 15 milímetros, quanto a questão do tempo de crescimento, a velocidade de crescimento desse pólipo ao longo do acompanhamento. Então, a velocidade de crescimento que a gente costuma indicar uma avaliação pelo cirurgião para uma colecistectomia é uma velocidade de 4 milímetros no intervalo de 1 ano. Então, é isso que a gente considera e dentro, né, também das classificações que o Thales acabou de mostrar, em muito baixo risco e risco moderado, a gente também tem uma sugestão de segmento desses pacientes baseadas no tamanho do pólipo. Então, o tamanho do pólipo é importante, mas não só isso. As características que o Thales mostrou vão falar bastante coisa para a gente também. Então, aqui nessa figura, eu vou mostrar para vocês cada uma das recomendações baseadas no risco que foi determinado pela morfologia que o Thales explicou. Então, aqui nessa primeira linha, a gente vai falar dos de extremo baixo risco, onde a gente recomenda que pólipos menores ou iguais a 9 milímetros, né, a gente não faz follow-up desses pólipos por serem de extremo baixo risco. De 10 a 14 milímetros, você faz um follow-up com ultrassom de 6, 12 e 24 meses. Ou seja, a gente não faz follow-up mais do que 2 anos para esses pacientes. O que a gente, na nossa prática clínica, antigamente, a gente fazia follow-up praticamente eterno. Tem pólipo de vesícula, ganhou ultrassom a cada ano, pelo menos. E isso foi uma coisa muito elucidativa, porque realmente não se justifica esse follow-up diante da baixa prevalência de carcinoma de vesícula em quem tinha lesão polipoide. E aí, a gente, para o extremo baixo risco, a gente só realmente recomenda a consulta com o cirurgião para avaliar a colecistectomia para quem tem mais de 1,5 cm de pólipo de vesícula. Agora, para o baixo risco, a gente tem a recomendação de não fazer follow-up num tamanho um pouco menor, de menor ou igual a 6 milímetros. Entre 7 a 9 milímetros, a gente tem recomendação de fazer apenas mais um ultrassom após 12 meses, né? Entre 10 e 14, faz um follow-up até 3 anos, né? 6, 12, 24 e 36 meses. Ou ele sugere também que você já pode indicar para uma consulta com o cirurgião e maior do que 15 milímetros, que é o nosso número mágico aqui para esses pólipos de baixo risco ou extremo baixo risco, né? Também tem a recomendação de uma consulta com o cirurgião para avaliação de colecistectomia. E com relação à questão do risco intermediário, né, que o Thales também ele falou que tem associação com o espessamento da parede do pólipo, a gente tem a recomendação já a partir de 6 milímetros de um follow-up de até 3 anos, né, 6, 12, 24 e 36 meses, ou já encaminhar direto para uma consulta com o cirurgião, ou a partir de 7 milímetros, já indicar a colecistectomia para esses pacientes. Alguns pontos ainda, né, além dessa tabela que são importantes a gente ressaltar também para a questão de indicar a colecistectomia ou não, a velocidade de crescimento, como eu falei, mas também as características clínicas do paciente, né? Por exemplo, você não vai ficar fazendo follow-up numa senhora de 90 anos que tem um pólipo de vesícula, por mais que ele seja de risco intermediário, que seja maior do que 1 centímetro, porque você muito provavelmente não vai indicar a colecistectomia pelas condições clínicas dela. Então, a gente tem que realmente unir um bom ultrassom com uma boa avaliação clínica para a gente definir o que vai ser melhor para aquele paciente. E uma outra condição clínica também que o guideline evidencia são os pacientes com colangite esclerosante primária,
que é uma doença já mais oncogênica, tem muita associação com câncer de vesícula, de 35% a 50%. Então, ele não recomenda que a gente use essas recomendações para quem tem colangite esclerosante primária. E aí você individualiza a conduta para essa população que tem um risco maior de carcinoma de vesícula. Então, o que eu acho assim, de clinicamente mais importante para a gente definir a colecistectomia são essas considerações. Perfeito, Mel. Agora, Adriana, fala pra gente como que é essa rotina na ultrassonografia para você poder detectar o pólipo, não só individualizar na ultrassonografia, mas como que você vê, quais são as manobras que você faz, como que você caracteriza para você poder chegar nessa estratificação, né, com segurança. Eu vou pedir primeiro licença, né, e falar primeiro com aquele que está começando a fazer um ultrassom, né? Ele tem ainda um pouquinho de dificuldade na avaliação da vesícula biliar. Então, primeiro, como localizar a vesícula, tá? Para quem faz ultrassom, não para quem recebe o exame, né? Às vezes é até bom a gente saber se o exame tem critérios de qualidade. Pois pra é. saber se você confia ou não. Exatamente. E Assim, se a quando pessoa... eu já vejo se é a ultrassom da Adriana, por exemplo, é uma coisa. Não, mas muitas vezes o exame, ele não esclarece, ele não fica tão bem definido aquele pólipo para você poder classificá-lo dessa forma. Aí sim, aí a conduta, você vai fazer o quê, né? Se eu não consigo classificar. A vida real é um pouquinho diferente dessa parte assim tão teórica, né? Então, mas assim, aquele que está fazendo, que a gente sabe que tem muito hepatologista começando a fazer o método, o que a gente pode ajudar, né? Então, primeiro, na localização, é importante saber que é um exame sequencial e que a vesícula ela tem um momento de ser avaliada, né? E que não é a vesícula que te acha, é você que acha a vesícula. E achando, você vai estudar, né? Então, faz um corte subcostal, tá? Onde você vai fazer uma varredura de cima para baixo, tá? Só inclinando o seu transdutor. E aí você vai passar por 3 níveis no fígado, tá? Esses níveis são, primeiro, a confluência das veias hepáticas na cava, onde o reparo anatômico aqui será a veia hepática média, tá? Aí você pensando num plano sagital e inclinando para baixo o seu transdutor, você vai chegar no segundo plano, que é o H biliar, né? Onde você tem a linha interlobar, também dividindo o lobo esquerdo do lobo direito, um pouco mais abaixo. Seguindo essa linha, você encontra no terceiro plano a vesícula biliar, tá? Então, fica fácil você saber a localização dela, tá? E aí você pode você pode estudá-la nesse plano, tá? Ou mesmo fazer um corte intercostal, que também fica muito bom para avaliar tanto a parede e o conteúdo. Tá? Agora, o que é importante? Essa avaliação, ela não é... O paciente ele tem mobilidade, então você pode virar para o decúbito lateral esquerdo, até como se ele quase estivesse encostando a barriga na cama, botá-lo em pé, avaliar de diversas formas. Tá? Por que é bom você saber onde é a loja da vesícula? Porque nem sempre aquele paciente tem a vesícula. Às vezes ele diz que já tirou a vesícula, ele tirou foi o apêndice. Então, quer dizer, ele pode se confundir, é natural, não tem problema. Mas você tem que saber onde que é essa vesícula. Aí pode achar só o leito vesicular quando ela foi retirada, ou numa situação dessa em que você olha e percebe que ela não está adequada para o estudo, tá? Ela é uma parede, ela está contraída ou mesmo pouco distendida e tem essa configuração em camadas, né? O intestino, ela faz parte do intestino. O intestino, quando você estuda, tem cinco camadas. Aqui você vê 3 camadas. É um pós-prandial. Ou mesmo que esse paciente diga que fez o jejum, ele comeu algo gorduroso, como um pão de queijo, alguma coisa assim, não está boa para ser avaliada, tá? Ou aquele paciente que retirou a vesícula e no local você vê uma área
sacular, né? O mesmo que tenha cálculo aqui, isso aqui é uma neovesícula, que eu acho que é interessante vocês terem a imagem de uma neovesícula na cabeça. E aí, essa, como a Pri perguntou, ela está adequada para eu estudar? Muitos pacientes vêm com preparo mal feito. Então, assim, como é que eu vou caracterizar isso? Eu pego um corte transverso, tá, da parede, do fundo da vesícula, e aí eu mensuro o diâmetro transverso dela. Quando abaixo de 2 centímetros, aqui 1,9, essa vesícula não está adequada. O ideal é que esse paciente retorne outro dia com um preparo melhor para que você possa realmente definir se tem pólipo ou não tem. Mas essa paciente aqui, no caso, eu mudei o transdutor. Em vez de ficar com um convexo, eu já botei um linear. E aí a gente até consegue visualizar um pouco melhor, tá? Mas não é a técnica correta. Outra coisa que o Thales falou foi a espessura da parede, né? Então, o que seria uma espessura normal? A parede ela é bem definida, bem ecogênica, normal, e esse diâmetro dela aqui, a espessura, não pode passar de 3 milímetros. Tá? Então, quando você vir um pólipo com uma espessura de parede acima de 4, ele tem um risco indeterminado. Lembrando, então, das possibilidades de melhorar o nosso estudo, a mudança de transdutores, mudanças de posição. Tá? E aqui a gente vai falar de alguns exemplos. Aí eu vou compartilhar com a mesa, para que todos possam falar. Para mim, pessoalmente, não é sempre que a gente tem uma avaliação tão boa como essas aqui. Essas imagens estão maravilhosas. Muitas vezes é difícil, eu acho até que você falar que é um risco baixo ou extremamente de baixo risco, até confunde. Você pode até dizer que é indeterminado, mas classificar é muito difícil, na minha opinião. É um exame que ele exige muito do profissional que está fazendo, né? Assim, a doutora Adriana é maravilhosa e é super metódica, e eu acho que é muito importante você ter metodologia durante a realização do exame, porque senão você não vai ver. Então, assim, é importante você documentar, você conseguir fotografar bem, porque uma boa fotografia indica que você teve uma boa visualização, que você tem certeza do que você está vendo. Então, só a gente reforçando, existe uma distensibilidade adequada para você fazer o estudo da vesícula. Então, tem que medir o diâmetro fúndico, tem que colocar essa vesícula no transverso, no longitudinal, porque às vezes você bota no longitudinal e às vezes você não vai ver. Quando você faz a fotinha bonita da vesícula, assim, longitudinalmente, às vezes o pólipo não está aparecendo. Então, você tem que mexer, tem que botar no transversal, varre no transversal, vai para cima, vai para baixo, vai catando o que você quer buscar. E a hora que você achar o pólipo, eu acho que o que fica mais aqui na nossa mesa é o seguinte: as características que tem que abrir o nosso olho, né? Como que é a base de implantação desse pólipo na parede da vesícula biliar? Como que ele se fixa? Segunda coisa, se tem espessamento da parede associado ou não. Eu acho que é o principal. Fundamental. Né? O fundamental. O Doppler, ele não entra como critério de gravidade, ele não aumenta risco do pólipo. Né? Então, assim, você pode até colocar, mas ele ajuda você a caracterizar que aquilo é um pólipo e não necessariamente determinar que aquilo é um pólipo com um risco aumentado. Né? Como que vocês caracterizariam esses pólipos que estão apresentados ali? Isso aqui são, agora, fatos da vida real. Só acrescentar que você falou um negócio muito interessante. Muitas vezes, o fazer o paciente em pé, você visualiza muito melhor o fundo da vesícula, que é um local que, às vezes, durante o exame, você não consegue avaliar de forma adequada. Então, e muitas vezes passa até pólipos grandes, maiores de 1 centímetro no fundo, e a gente não vê. Então, assim, colocar o paciente no final do exame em pé para poder visualizar melhor a vesícula. Aqui, esses pólipos estão lindos. Você quer falar, Thales? Eu posso falar do primeiro, né? Posso, o primeiro a gente vê que a morfologia é arredondada e a base de implantação dele é um pedículo bem fininho, né? Então, entrando naqueles critérios de extremo baixo risco. Esse pólipo, vamos ficar tranquilos com ele, né? Pequeno, né? Pequeno, tamanho pequeno, né? Então, quer falar do segundo?
O segundo, né, eu não tenho a medida aqui, mas essa vesícula não está tão distendida, mas ele tem uma base larga, mas você vê que não há um espessamento da parede da vesícula. Então, ele seria de baixo risco. Tá? Perfeito. Um pólipo céssio. Então, assim, só mostrando que às vezes a gente pode olhar para um pólipo desse e ficar, meu Deus, né, super preocupado e tal, mas se você for seguindo o passo a passo que a SRU determinou, provavelmente, se eles forem maiores, vão, por mais que seja um risco mais baixo, vai necessitar do acompanhamento, como a Melina falou, mediante do tamanho. Mas não necessariamente critério de gravidade, né, assim, de risco neoplásico. O exame da vesícula biliar, ele não é intuitivo, ele tem uma metodologia para ser feita. É uma técnica. É uma né? técnica. Então, assim, é reforçar a técnica e colocar dentro desses critérios. Eu acho que isso ajuda muito o médico que está solicitando o exame para a gente e acaba auxiliando muito também o paciente, acalmando, né, em relação a tratamento e conduta disso. Passar Acho o que próximo foi. slide. Tá. Quer falar? Quer você falar, Pri? Não vou te falar. Tá. Esse aqui também a gente não tem, não tem o tamanho do pólipo, mas a gente tem um tamanho, se você for ver, bem sutil. A parede, ela é uma linhazinha ecogênica, tá vendo? Bem fininha. Sempre com a face com o fígado é mais bem visível, né? Você consegue visualizar melhor isso aqui. Quando a face é com a parte visceral aqui, a alça intestinal, você perde um pouquinho, tá? Mas, apesar de perder, você consegue perceber que a espessura aqui está maior do que aqui, visivelmente isso. Aí, mensurando, ela está 0,4. Então, esse pólipo aqui, ele passa a ser um pólipo de risco indeterminado. É o espessamento parietal em correspondência ao pólipo, né? Isso, não é exatamente. o espessamento da parede do total. Não, a parede exatamente. está fininha. É o espessamento da parede em contato com o pólipo, né? Beleza. Que justamente mostra a invasão. A preocupação é a invasão ali local. Acho que foi, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada.